o caminho para o reino. Então, nesta jornada que estamos traçando, certamente alguns critérios importantes. Diante de uma caminhada, uma grande jornada, é necessário conhecermos bem o caminho, observarmos se estamos andando pelo caminho correto. E assim, através das Escrituras, veremos qual direção devemos tomar. Abra sua Bíblia em João 14. João capítulo 14. Vamos ler somente do 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse então Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de poder juntos aqui te cultuar. Recebe com aroma suave, Senhor, os louvores que foram entregues diante do teu altar, assim como também as ofertas. Te pedimos por cada um aqui presente, que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos dê direção, ó Pai, para estarmos sempre no caminho correto, no caminho que conduz à salvação. E te pedimos, ó Pai, vem ser com aqueles que nos assistem também através desta live, que o Senhor derrame bênção sobre suas vidas e os alcance com a palavra de salvação. Nós te rogamos, te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, o texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele conforta os seus discípulos, afirmando que ele tem a condição de nos dirigir ao reino celestial, justamente porque ele veio de lá. Só conhece um caminho quem já foi neste caminho. Então, para que alguém desenhe um mapa, dirija alguém a chegar em determinado lugar, é importantíssimo que ele já tenha ido neste lugar. E ele vai saber qual o melhor caminho, a forma correta de chegar neste lugar. Nos dias atuais, é uma facilidade muito grande que nós temos, por exemplo, o GPS. Você põe lá o endereço, o GPS te joga lá no caminho. Mas às vezes, no decorrer desse trajeto, o GPS te faz você rodar à toa. Eu mesmo já fiz uma viagem distante, era para Patos, na Paraíba. E eu lembro que no meio do caminho, o GPS disse assim: vire à direita. E eu segui o que ele estava dizendo, virei à direita. Aí ele disse: vire à direita novamente. Aí eu virei à direita. Ele disse: vire à direita novamente. Eu fiquei rodando em círculo. Eu disse: para aí. Não, está errado. Está longe ainda do destino, ele fazendo eu rodar. Então tem horas que não dá para confiar, né? Mas existe sim alguém que a gente pode confiar, que este conhece o caminho, ele é o caminho e ele nos ajuda a andar neste caminho. Mas aqui no verso 14, capítulo 14 de João, Jesus começa a confortar os seus discípulos, pedindo que eles não fiquem com o coração conturbado, não fiquem ansiosos, nervosos, preocupados com o que será o dia de amanhã. Ele diz: não se turbe o vosso coração, apenas creia em Deus, creia também em mim, dizendo Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu jamais teria dito para vocês: eu vou preparar-vos lugar. E aí, quando eu vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O problema é que, aqui no verso
5, ou no 4, Jesus dá a entender que os discípulos já conheciam o caminho. Ele diz: e vós sabeis o caminho para onde vou. Mas os discípulos, destacando aqui Tomé, ele diz: Senhor, como saber para onde vais, se nós não sabemos o caminho? Então Tomé foi sincero em afirmar que estava perdido ainda, não reconhecia este caminho que conduz à salvação. Então era necessário que Jesus os guiasse, e é neste papel, nesta função, que Jesus veio e transmite uma palavra de salvação. Em uma jornada, é fundamental que tenhamos traçado de forma bem definida o caminho que vamos seguir, e devemos, o máximo possível, evitar desviar-se desse trajeto, para que não venhamos a nos perder. O que é preciso para que trilhemos o caminho do reino sem nos desviar no decorrer do trajeto? Então, a dúvida que Tomé teve pode ser a dúvida de alguns aqui esta noite. Que caminho eu devo seguir? Como chegar no céu? Então, hoje veremos o que é necessário para andarmos neste caminho e não nos perder do decorrer do trajeto. Primeiramente, para que nós cheguemos ao nosso destino final, é preciso seguir o mapa. O mapa é fundamental para a nossa estratégia de alcançar este caminho. Aí João 14,6, o versículo seguinte, depois que Tomé diz que não sabia o caminho, Jesus então responde a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Com estas palavras, Jesus declara categoricamente que não existe meio, nem maneira alguma, não existe atalho, não existe outro caminho para chegarmos no céu. Só existe um caminho. A expressão usada por Jesus, eu sou, era uma expressão do Antigo Testamento, nós já estudamos isso aqui na igreja algum tempo atrás, mas só reforçando. Era uma expressão usada como característica de que eu sou a verdade, eu sou o único caminho, eu sou aquele em quem você pode confiar. Então Jesus se declara sendo o perfeito caminho, ou melhor dizendo, o único caminho. Não dá para chegar a Deus se não for por Jesus. O homem, ele tem criado várias estratégias para chegar a Deus. Dentre as estratégias criadas pelo homem, existe uma chamada religião. A palavra religião, ela vem no original, que traz a ideia de religar. Então, a origem da palavra religião vem de religare. O homem tentando religar a ponte que foi rompida com Deus. Só que é impossível, porque o homem não sabe o caminho. O homem por si só, ele não consegue encontrar este caminho. Como diz a Escritura, o homem sem Deus, ele está vendado. Ele não enxerga diante dos seus olhos a glória de Deus. Então é necessário um agir de Deus. E esse agir foi o envio de Deus da pessoa do seu Filho. Ele então apresenta-se como sendo o verdadeiro caminho, o caminho que conduz a Deus, o caminho que dá vida. Então, quem segue Jesus, ele jamais morrerá eternamente. Que segue Jesus terá traçado no seu mapa o caminho para a vida eterna. Então, este é o mapa que nós não podemos deixar para trás. Não podemos nos esquecer de Jesus. Não podemos seguir uma vida, por mais que seja religiosa, sem Jesus estar na frente, sem ter Jesus como o principal foco da nossa vida. Ainda nessa expectativa, nessa visão de mapa, João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos lá, entendendo aqui o contexto. Primeiramente, João 14,6, ele afirmou que ele é o único caminho, porque só ele veio de lá. Só ele tem um mapa. Ninguém mais foi ao céu e voltou para dizer por onde é que passa, como é para chegar lá. Só Jesus tem essa instrução. Só ele tem esse mapa. Depois ele disse, em João 8,12, que ele é a luz. Para que a gente possa seguir este mapa, é necessário ser iluminado, ter o caminho direcionado. Então ele é quem nos ilumina os nossos olhos. Na história anterior que eu contei, que eu estava perdido com o GPS, eu tinha também impresso um mapa, estava com o mapa diante de mim, e sem acreditar nem no mapa, nem no GPS. Parei num posto de combustível, perguntei ao frentista, eu estou indo para tal destino, qual caminho eu devo seguir? Esse rapaz, tu segue aí o rumo da venta, que tu chega lá. Não ajudou muito não, né? O rumo da venta, segue em frente. Então, eu tive que confiar em Deus. Naquela hora eu baixei minha cabeça, fiz uma oração e disse, Senhor, me guia, eu não sei mais o que fazer, estou perdido. E aí naquele instante, liguei o GPS novamente, reconfigurei, mandei que ele me levasse ao destino, e aí seguindo o mapa e o GPS, parando em cada posto de gasolina que eu via, eu cheguei no destino, graças a Deus. Mas é difícil, quando você, mesmo com o mapa, você não tem a segurança de que realmente é esse caminho. Será que eu estou certo? Será que eu estou na estrada certa? Porque o mundo vai te mostrar vários atalhos. Rapaz, olha, para você ir para o céu, não precisa disso tudo não, que dizem não precisa estar na igreja todo domingo, não precisa disso, não precisa daquilo outro, não precisa mudar nada, continua sendo a mesma pessoa. Então, as pessoas vão te dar orientações, e dentre essas orientações que você vai ouvir, você precisa de algo em que você possa confiar, porque se você for acreditar em cada um que fala, você se perde. Então é necessário ter um mapa e ter alguém que te direcione. Esse alguém é Jesus. Ele nos chama a seguir a sua luz, a seguir o caminho que ele está traçando em direção ao céu. Sendo assim, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele responde então a uma necessidade do homem, a necessidade de ser guiados. Nós somos como ovelhas. A palavra de Deus usa essa expressão para o ser humano. E uma ovelha é um animal sem direção. Ele se perde facilmente. Por isso que é necessário ter um pastor, alguém cuidando das ovelhas, alguém dirigindo as ovelhas. E Jesus é o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Então vale a pena seguir o caminho de Jesus, vale a pena seguir a sua luz. E aí, seguindo este mapa, temos ainda o Salmo 32:8, que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sei você que tem filho aí, se já chegou àquela fase de você pedir o seu filho para fazer algo, e você ficar de longe ali observando, ver se ele está fazendo da forma como você ensinou. Então a gente tem essa prática, né? A mãe ensina a filha a lavar um prato ou varrer uma casa, e aí ela vai lá olhar, filho, aqui você faltou, você não tirou o móvel do lugar. Então você vai orientando, dando direção. Então o que Deus está afirmando na sua palavra é que Ele vai nos ensinar, nos instruir, e sob as suas vistas, Ele vai estar dando conselho. Ele vai dirigir. Quer dizer, vez por outra, nós podemos até querer nos afastar do caminho. E Ele vai nos tanger, nos trazer de volta para o caminho. Ei, é por aqui, rapaz. Não vá para aí, não. Então, as direções que nós vamos tomando na vida e, muitas vezes, os conselhos que nós vamos ouvir de pessoas que realmente se importam conosco, que se preocupam conosco, que querem o nosso bem. Então, assim é o procedimento que Deus faz.
Então, recebemos dele o mapa. O mapa vem de alguém que foi para o céu e veio à terra. E está no céu novamente. Ele é o guia, ele também nos traz uma luz para nos guiar, quer dizer, vai nos dar direção, e ele vai nos aconselhar por onde e como devemos andar. Então, esse é o primeiro passo para que a gente alcance o caminho para o reino. É preciso seguir o mapa. Em segundo lugar, é preciso evitar as distrações. Eu não sei quantos de vocês são assim, mas geralmente quando eu estou num veículo, num carro, seja de carona, principalmente quando estou de carona, eu fico observando a estrada, por onde eu estou passando, que rua eu entrei, decorando pontos de referência. Se me soltar ali naquele lugar e diz, volta para casa, eu sei chegar em casa. Mas tem gente que fica no carro, cabeça baixa, no celular, ou dormindo, não presta atenção. Quer dizer, se acontece alguma coisa, ele está perdido. Volta para casa. Eu não sei onde é a minha casa, estou perdido. Então, na vida cotidiana, né, na nossa vida cristã, é da mesma forma, irmãos. Nós temos um propósito na terra, precisamos seguir este propósito dado por Deus. Então, é necessário que evitemos as distrações. O que nos distrai neste mundo? Muitas vezes o que tem distraído o ser humano neste mundo são as belezas do mundo, os desejos pelas coisas do mundo, esquecendo-se que este mundo vai passar, bem como os desejos por ele. Mas o nosso foco deve estar no reino celestial, naquilo que está sendo preparado lá no céu, e não nos perder diante das coisas que nos são apresentadas neste mundo, não perder tempo com as coisas deste mundo. Em Lucas 9:62 diz assim: mas Jesus replicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nesta passagem, o Senhor dirige os seus discípulos nesta informação, talvez uma informação corriqueira, que era entendido por aqueles que tivessem algum contato com a agricultura. Então, quando está arando uma terra, trabalhando a terra para o plantio, é necessário então que você siga de forma reta, correta, as trilhas ali do arado. O arado é um objeto de madeira, com a ponta pode ser de madeira como de ferro, e ela vai rasgando a terra, jogando a terra para fora, abrindo uma cova. E ali naquela cova é onde vai ser lançadas as sementes, e aí com o pé vem cobrindo aquela cova. Se você olha para trás, geralmente você vai se desviar. Então era necessário que aquele que estivesse lançando a semente, tivesse consciente no trabalho que estivesse fazendo e não estivesse se distraindo por qualquer coisa. Então, voltando isso para um aspecto atual, né, é justamente o que acontece quando nós nos preocupamos mais com este mundo do que com o porvir. É claro que devemos ter os cuidados deste mundo, mas não devemos nos consumir com estes cuidados. Não devemos estar tão preocupados com este mundo, esquecendo-se que o melhor está por vir. O que o Senhor está preparando para nós é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Então eu devo trabalhar, eu devo seguir, eu devo fazer as minhas coisas neste mundo, mas entendendo que a prioridade da minha vida é o reino de Deus. A prioridade da minha vida deve ser cumprir a vontade de Deus através da minha vida aqui nesta terra. Então este é o propósito da minha vida e é neste ponto que eu devo seguir. Olhar para trás é desejar talvez uma vida que você tinha anteriormente, antes de conhecer a Cristo, antes de pôr a mão no arado. Então você está pondo a mão no arado, mas lembrando, quando eu estava lá no mundo era tão bom, era isso, era aquilo outro.
e você começa a recordar aquilo, trazer de volta, querer reviver, e aí você se perde. É aí que justamente nos desviamos do verdadeiro caminho, do propósito de Deus para a sua vida. Então é necessário estarmos focados, é necessário seguir sempre na direção correta, evitando as distrações. Hebreus 12:2 diz assim: como a gente pode evitar as distrações? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando para Cristo, nós vamos observar o quanto Cristo deixou para trás, quantas coisas ele deixou para trás, para depois ele pudesse ser restituído. Vamos lá entender. Quando Cristo veio à terra, ele abriu mão do uso natural dos seus poderes. Tudo milagre que Jesus Cristo operou aqui na terra foi na dependência do Espírito Santo e do Deus Pai. Então, quando ele fazia um milagre, ele orava a Deus. Quando ele multiplicou os pães, ele orou ao Senhor. Então, tudo ele pedia ao Pai, e o Pai concedia por intermédio do Espírito Santo. E aí encontramos Jesus, então, assumindo uma forma humana, assumindo uma forma de servo. Foi assim que ele ensinou aos seus discípulos. Se alguém quer ser maior no reino dos céus, seja aquele que vos sirva. Então, o serviço aqui na terra, a disposição de agradar a Deus, a vontade de fazer a vontade do Senhor, é o que nos garante uma eternidade de muita grandeza, de muitos benefícios. Assim como Cristo hoje está assentado à direita do Deus Pai, tem os anjos aos seus serviços, nós também reinaremos juntamente com Cristo. Então veja que grande privilégio, que grande valor isso tem. Mas para quem é destinado isso? Para aqueles que abdicaram deste mundo, dos prazeres da carne, de satisfazer a sua vontade em primeiro lugar, e colocaram a vontade de Deus em primazia, em primeiro lugar em suas vidas. Então olhar firmemente, olhar focado para quem? Para o autor da nossa fé, Jesus. Seguir o exemplo dele. Jesus foi um homem que teve em todo o tempo o cuidado do Pai. Não passou necessidades, porque Deus supria as suas necessidades. Ele confiava em Deus, ele confiava no Pai. Assim também, passando aos seus discípulos a importância de termos esta fé. Então Jesus, ele tanto é o consumador da nossa fé, como também é aquele que prova a nossa fé. Ele vê o quanto nós temos confiado nele, até que ponto. Certamente, alguns dos seus discípulos foram provados muitas vezes onde estava a fé daqueles homens. E muitas vezes a fé deles ainda não era genuína, ainda não era suficiente, ao ponto de Jesus dizer: homens de pequena fé. Se a fé de vocês fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês pediriam um monte para sair daqui para lá e ele sairia. Então veja o poder da nossa fé. Se confiarmos no Senhor, se dedicarmos a nossa vida a Deus, se realmente abraçarmos a causa divina, Deus vai certamente nos dar grande poder para fazer uma grande obra em seu nome. Então, Jesus, como diz aqui o texto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele sofreu em nosso lugar. Ele pagou o preço para que hoje ele estivesse onde está. E que preço nós estamos dispostos a pagar? Nós queremos o céu, queremos chegar no céu, mas o que eu estou disposto a fazer? É claro que
Jesus já fez o principal. O que nós temos que fazer é justamente tomar uma atitude de seguir este caminho que ele nos direciona. Não precisamos fazer nenhuma obra a mais, mas entender que a minha vida agora deve ser pautada diante do testemunho de Cristo, seguindo o seu exemplo, fazendo a sua vontade. E assim alcançaremos a glória celestial. Em terceiro lugar, é preciso manter sempre viva a expectativa da chegada. Quando nós vamos viajar, e principalmente quando vai criança no carro, tem aquela velha pergunta: pai, já está perto? Você já teve uma viagem longa? Ou você mesmo já fez essa pergunta, né? Já está chegando? Já está perto? E aí isso a gente mal dobrou da esquina lá de casa e o menino já está perguntando: calma, menina, é o dia todinho de viagem, espera aí, dorme aí, vai fazer alguma coisa, aproveita a paisagem. Mas o menino não esquece: pai, já está chegando, pai, já faz tempo, não chegou ainda? Pai, falta quanto? Né? Ou a mãe, né? Tanto faz. Mas essa expectativa da chegada, eu pergunto, qual expectativa você tem do céu? Você se pergunta: Senhor, já está perto? Senhor, já está chegando esse dia? Jesus disse que ia preparar o lugar e voltaria, lá em João, que nós acabamos de ler, João 14, né? Só reforçar aqui a leitura, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Talvez essa é uma pergunta que o cristão deve fazer: Senhor, já está perto? Faz tempo que eu espero, Senhor, a tua vinda, e a cada dia os sinais se mostram nos céus e na terra, que está próximo o reino dos céus. Mas quando vai chegar? E a nossa expectativa, irmãos, deve ser justamente do dia da nossa chegada. Como será chegar no céu? E aí, numa viagem que fazemos, a alegria é quando nós vemos a placa. Quando eu vou daqui para o Icapuí, e aí nós vemos aquela placa: bem-vindo a Icapuí. Ah, chegamos. Então é bom, a alegria de chegar na cidade, saber o propósito que a gente vai nessa viagem, nos alegra muito. Assim também o reino dos céus. Quando chegarmos lá, a placa de bem-vindo. Bem-vindo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, a busca pelas coisas do alto. Quanto você tem buscado de Deus? O quanto você almeja e deseja o reino celestial? Então, essa busca não deve ser apagada do nosso coração, porque hoje o que nós mais vemos é as pessoas querendo o céu aqui na terra. Só que essa terra, irmãos, está corrompida. A terra já tem um sistema corrompido. Nunca será bom. Por mais que a gente crie expectativas de uma mudança de governo ou de qualquer outra coisa que aconteça, não vai ficar bom. Não vai melhorar. Nunca será o céu aqui na terra. Não estou sendo pessimista, mas só sendo realista. Porque o nosso céu é lá o nosso paraíso, né? O céu é lá na habitação de Deus. É onde Deus tem preparado uma morada para nós. Uma morada onde não há corrupção, onde não há dolo, onde não há nenhum mal. Onde a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí sentiremos grande satisfação de estar na presença do Senhor para toda a eternidade. Então esse deve ser o motivo, esse deve ser o foco da nossa vida. Buscando sempre as coisas lá do alto. E lá do alto é onde Cristo vive, onde Ele está sentado à direita de Deus. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 3, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai e pensai.
Isso quer dizer que isso deve tomar conta do nosso dia a dia. Isso deve estar continuamente vivo em nosso coração. Pensar no reino celestial. Lembro muito do início da minha fé, né? As pessoas diziam assim: rapaz, o pastor trazia uma mensagem falando sobre o céu, e aí quando era na semana seguinte, os irmãos comentando: rapaz, tu acredita que essa semana eu não sonhei chegando no céu? Diz que o camarada estava sonhando, né? Só que ele tinha um problema, ele tinha um vício com mascar fumo, ele gostava de mascar fumo. E aí disse que o pastor deu aquela mensagem sobre o céu, contou que as ruas são de ouro, a coisa mais linda no céu. E ele terminava o culto, corria para casa, pegava uma lasquinha de fumo, botava na boca, ficava na cadeirinha de balanço, lembrando da mensagem que o pastor pregou, né? E se balançando na cadeirinha. E aí disse que nesse balançado ele tirou um cochilo. Nesse cochilo ele acordou como se estivesse chegando no céu. Olhou a roupa toda branca, a coisa mais linda, chega a reluzia aquela blusa. As portas do céu se abriram e aquele chão de ouro, coisa mais linda, tudo era bonito, tudo limpo, brilhando. E aí quando ele percebeu, estava com a boca cheia de fumo, e mascando fumo, e aquele fumo cria um líquido, né? E é nojento beber aquilo, né? Geralmente cospe. E ele disse que procurava um lugar para cuspir com vergonha. Se eu cuspir aqui, vai sujar o céu, rapaz. E Deus vai ver, como se Deus não visse a vida dele, né? E aí ele começou a pensar: o que é que eu faço, enquanto aquilo ia enchendo na boca dele. Quando começou a derramar, sujou a roupa dele toda. E ele, num desespero, acordou, cuspiu o fumo fora. E nunca mais eu boto uma porcaria dessa na minha boca. Então, aquele sonho foi meio que uma revelação, né, do que realmente é o reino de Deus. É um lugar perfeito, onde não entra pecado. A gente precisa deixar as práticas pecaminosas. Buscar as coisas do alto é entender que eu vou morar no céu, eu preciso viver como cidadão do céu, deixando as práticas do pecado, pensando lá e fazendo como se eu já estivesse lá. Então essa deve ser a visão do cristão, essa deve ser a sua prática. Então aquele cidadão, depois desta visão, nunca mais ele mascou fumo. Ele entendeu que aquilo não era uma prática correta para quem quer morar no céu. E o Salmo 23, verso 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Os salmistas, vários salmos, né, apontam para esta ideia, o desejo da presença do Senhor. E o salmista, nesse anseio, nesse desejo de estar na presença do Senhor, ele usa a ideia de habitar na casa de Deus. A casa de Deus é a representação do templo. Então o templo é o lugar onde Deus habita, né, digamos assim, na filosofia, na ideia, no campo das ideias. É claro que nosso Deus, ele está além disso aqui. Esse lugar não é capaz de receber o nosso Deus, no sentido que Deus é muito maior do que isso aqui. Então, isso aqui é só uma simbologia, o templo é só uma simbologia do lugar onde Deus habita. Então entendemos que Deus, ele habita e quer habitar em nossa vida, em nosso coração. Então se nos importamos com esta casa, cuidamos desta casa, muito mais o cuidado deve ser com a nossa vida, com quem somos, com como temos vivido. Deus habitará em nosso coração, ele quer habitar em nossa vida. Mas diz aqui o salmista, o desejo dele de habitar com Deus. É um desejo que deve partir do nosso coração, quer dizer, é alguém tão bom, é alguém tão maravilhoso, que a gente deseja passar a vida inteira com ele. Talvez você, quando estava aí à procura de um parceiro ou de uma parceira, e quando encontrou, você não sossegou enquanto não levou aquela pessoa para a sua casa, para habitar com você, para viver com você. Então, o desejo de alguém que ama é viver com aquela pessoa diariamente, para toda a vida. Então esse é o desejo da nossa vida, esse é o desejo daquele que ama a Deus, habitar na sua casa, estar na presença do Senhor, louvando a Deus, adorando e servindo como Ele merece,
com toda a honra e toda a glória. E por fim, irmãos, concluindo, na jornada celestial, é importante que avancemos sem nunca retroceder, pois quem prometeu a nossa morada é fiel e nos guarda no fim da nossa jornada. E o Senhor tem prometido uma morada celeste. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Então essa é a promessa do nosso Senhor. E devemos estar aguardando a volta do Senhor. E para que aguardemos esta volta, precisamos estar conectados com Ele, diariamente, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, falando e pregando esta palavra às demais pessoas. E assim estaremos, sim, preparados para a vinda do Senhor. Para alguns que julgam demorada a sua vinda, entenda que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, não é demorada. Ele apenas estendeu a sua misericórdia e não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo do nosso Deus, que nós tenhamos uma vida consagrada a Ele, uma vida que realmente apresente adoração a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Que nossa vida, irmãos, aqui nesta terra, esteja nessa perspectiva de reino, perspectiva de futuro. O melhor está por vir. O Senhor tem o melhor para nós. Então aguarde a vinda do Senhor, seja fiel a Ele, siga o seu caminho, obedeça a sua palavra, e certamente estaremos em breve com Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Sabemos, ó Pai, que trilhar esse caminho não é fácil, é um caminho árduo, mas com perseverança alcançamos a vitória. Precisamos então confiar no Senhor, não desistir, não olhar para trás, mas seguir em frente, em direção, ó Pai, à Tua morada, em direção à Tua presença, honrando e glorificando o Teu santo nome. Que assim, Senhor, o Senhor nos conceda sabedoria para estar sempre neste caminho e nunca nos desviar dele, obedecendo a Tua palavra hoje e sempre. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus.